Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Hoje ainda é sexta-feira, mas antes de aproveitar o final de semana, vamos conferir o que é destaque no dia de hoje. Mês de janeiro chega ao fim com um registro de 30 homicídios em São Luís. O número superou muito o mês passado. Você vai ver também. Além das chuvas, incidência de raios deve aumentar a partir do próximo mês no Maranhão. Aguarde, porque nosso período mais chuvoso será de fevereiro a maio, onde nós temos a maior quantidade de precipitação acumulada neste quadrimestre e, consequentemente, nós teremos muito mais raios. Ligações clandestinas na rede de esgoto contribuem para alagamentos em São Luís. Novo partido do presidente Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, começa a se articular no estado. Hoje o Jornal da Guará entrevista o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista. E ainda, vamos mostrar a importância dos pais saberem como agir na hora que os bebês sofrem algum tipo de engasgo. A polícia investiga a morte de um homem nas proximidades do shopping da Ilha na noite de ontem. Além desse caso, mais 2 homicídios foram registrados na região metropolitana. Carlos Alexandre foi assassinado na noite da última quinta-feira em frente a este condomínio, no bairro Maranhão Novo. Segundo as primeiras informações, ele foi executado com um tiro nas costas. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação nesse caso. A ideia principal que os informantes da área nos passaram é que ele estaria fazendo assalto da área da Coama, do Angelim. Isso estava chamando muito a atenção da polícia e estava atrapalhando a venda de droga dos traficantes da área. Então eles resolveram eliminá-lo para ver se acaba com essa atenção, essa chamada de atenção, né, da polícia. E a outra versão seria que haveria uma milícia contratada, né, para eliminar esses pequenos gatunos, esses pequenos pessoas, né, que praticam roubos na região. Além da morte de Carlos Alexandre, outros 2 homicídios foram registrados ontem. Casos como o de Francisca Doralice, empregada doméstica que foi assassinada pela neta da patroa. Ela matou a vítima com o fio de uma chapinha. O caso aconteceu no bairro da Santa Efigênia. E também nessa mesma comunidade, Tiago da Silva foi assassinado após reclamar de um conserto de um ventilador. O homem não gostou das críticas e tirou a vida de Tiago com vários golpes de facão. Com esses casos, o mês de janeiro fecha com 30 homicídios em apenas 20 dias. Hoje, nossa equipe foi até o local onde Carlos Alexandre foi assassinado. E durante o momento em que estivemos no local, nenhuma viatura da polícia foi vista. A Superintendência de Homicídios segue com as investigações. Agora estamos fazendo as investigações complementares, ouvindo as testemunhas, pegando as imagens vídeo monitoramento da área para identificar os possíveis autores do delito. Um homem foi assassinado na tarde de hoje no Parque Jair. A vítima foi encontrada dentro de um táxi na Avenida André Luiza. Segundo informações da polícia, o táxi havia sido roubado durante uma corrida por 2 pessoas poucas horas antes do registro desse homicídio. Ainda segundo a polícia, a vítima não teve a identidade revelada. Olha, as chuvas de ontem causaram muitos estragos pela cidade. Na Rua do Piquezeiro, lá no Maiobão, os moradores já estão acostumados. Quando tem temporal, sinal de prejuízos. E geralmente quem precisa arrumar tudo depois são os próprios moradores. Aqui na Rua do Piquezeiro, a força da água causou estragos, aumentou os buracos e alagou as casas. Já foi cobrado a alguns gestores passados e nós cobramos também a gestão que aí está, o prefeito Domingos Dutra, a prefeita interina que está aí, Paula Azevedo, foram cobrados, todos sabem, os secretários aí, nós pedimos, comunicamos no verão ainda, olha, vai chover, nossa situação é precária, o alagamento é grande e agora chegou esse ponto aí que os moradores daqui, todos vivem nessa situação crítica. Cansados de esperar pelo poder público, os próprios moradores são obrigados a fazer serviços de reparos nas ruas. Tem até um tubo que tem ali que foi morador que para amenizar, para ver se joga água para o outro lado numa vala que foi construída pelos moradores.
Quem mora aqui diz também que esses problemas são antigos e que até já perderam as contas dos prejuízos. Maria mostra na parede a altura da água quando atinge a casa dela. 4 horas da madrugada ele para ir para o serviço, quando a gente acordou, a cama estava tudo cheio de água. Ficou eu e meu filho em cima da cama e as duas na cama dela. O marido dela também reclama da situação. Forma o temporal, a gente já sabe que o local onde a gente moramos é muito acidentário, nunca foi visto pelas autoridades, pelo nosso prefeito. E é como vocês estão vendo aqui a nossa condição, a comunidade todinha alaga aqui. O alagamento atinge grande parte dos residenciais Orquídea e Conjunto Labelle, no Maiobão, município de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Nesta outra área, o problema é causado por estas duas galerias, como explicam os moradores. Então a gente não pode ficar assim. Hoje, eu creio que vai ser a última reportagem que a gente vai fazer, porque ninguém está suportando mais, ninguém está aguentando. Uma hora dessas, as mulheres estão tudo nas suas casas limpando a lama, fazendo as coisas que não está certo isso aqui. Isso aqui não está certo, não. Inundações em São Luís são um sinal de falta de escoamento da água, da chuva na cidade e do acúmulo de lixo. Mas outro problema também contribui para os alagamentos: as ligações clandestinas na rede de esgoto. Um problema que não acaba quando a chuva termina. Quando a água dos alagamentos que inundam a cidade nos dias de temporais baixam, deixam os rastros também na rede de esgoto. Mas nem só da deficiência da drenagem de alguns pontos está a causa para esses problemas. Há muitas ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto. Isso acontece quando, ao invés de sair da calha dos telhados e ir para a sarjeta, a canalização da água da chuva é lançada para o esgoto. Aí, os bueiros entopem, as tampas sobem, há acúmulo de areia no esgoto, animais mortos e sobram transtornos. Quando acontece essa prática, a rede de esgoto ela passa a ficar comprometida, né? O funcionamento da rede de esgoto não acontece de forma normal e acontecem diversos problemas que agravam o funcionamento da rede, o sistema de tratamento de esgoto e problemas que são gerados, que incomodam diretamente a população e afetam também o meio ambiente. Elevar o risco de doença por conta dos dejetos expostos nas ruas após as chuvas é um bom motivo para evitar essas ligações. Mas, além disso, quem for flagrado praticando esse tipo de crime pode ser punido. Segundo o artigo 11 do Decreto número 11.060, de 16 de março de 1989, que regulamenta os serviços públicos de águas e esgotos sanitários do Estado, os danos causados em canalizações ou nas instalações dos serviços públicos de água e esgoto sanitário serão reparados pela CAEMA às expensas do autor, o qual ficará sujeito ainda a multas previstas no regulamento, além das penas criminais aplicáveis. O temporal de ontem assustou não apenas na quantidade de alagamentos provocados aqui na cidade, mas também pela grande incidência de raios. Bom, essa imagem que a gente vê aqui no telão viralizou na internet. Muitas pessoas assustadas pelo tamanho da descarga elétrica. E é bom mesmo ter cuidado. Além do risco à vida, os raios também podem trazer prejuízos para dentro de casa. A chuva intensa que caiu na tarde desta quinta-feira, além de causar inundações e prejuízos em vários pontos da capital, chamou a atenção também pela grande incidência de raios. Neste vídeo, gravado por um morador na região da Ponta da Areia, é possível ver a força das descargas elétricas apontadas como de alto nível de raios pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Se acharam que foi muito ontem, aguarde, porque nosso período mais chuvoso será de fevereiro a maio, onde nós temos a maior quantidade de precipitação acumulada neste quadrimestre e, consequentemente, nós teremos muito mais raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aproximadamente 30% das vítimas de raios morreram, a maioria por parada cardíaca e respiratória. Para evitar acidentes neste período de chuvas, o Corpo de Bombeiros faz algumas recomendações à população.
Isso, a regra geral é procurar um abrigo. E esse abrigo ele não pode ser próximo de uma rede elétrica, embaixo de árvores também não, e também próximo de uma estrutura metálica. Outro cuidado importante é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada. Isso, celular ligado na tomada e qualquer outro contato com o eletroeletrônico que esteja ligado na tomada é bastante perigoso, então nós não recomendamos. A seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista. De volta, e ontem uma imagem nas redes sociais chamou a atenção. O presidente do PSL, Chico Carvalho, e do Democratas, Juscelino Filho, aparecem juntos. Sinal de uma aliança para as eleições deste ano? Quem pode responder para a gente é o deputado estadual e pré-candidato a prefeito a São Luís, Neto Evangelista. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Hugo. Oi, então a pergunta já está lançada. É um momento de diálogo, a gente sabe disso. Mas desse diálogo entre o PSL e o DEM, já tem um fruto desse diálogo? Boa noite a todos que nos acompanham em casa. É natural na política, o diálogo é importante. Eu não costumo demonizar a política. Sobretudo na administração pública, é necessário que você tenha gestão, é necessário que você tenha boa política. Só com gestão não se faz. Eu conheço gestão privada é apenas a sua decisão que você toma, você vai lá e toma as medidas necessárias. Na gestão pública não, você pode ter até boa vontade, mas se você não tiver capacidade de articulação política, você não consegue realizar aquela sua boa vontade. E dentre vários partidos que tem aqui no nosso estado, o PSL é um que nós mantemos um diálogo permanente. O presidente Chico Carvalho, eu já conheço há muito tempo. Chico Carvalho foi vereador junto com meu pai aqui em São Luís, me viu nascer, inclusive. Então, existe um carinho pessoal, mas a questão política também existe uma aliança ali entre DEM e PSL, o atual PSL, o presidente Jair Bolsonaro saiu desse partido, do PSL, e ficou uns bons quadros ainda. Dentre eles, o Chico Carvalho. Nós dialogamos, DEM e PSL a nível nacional, DEM e PSL a nível estadual e DEM e PSL a nível municipal. Existe uma resposta já definitiva ou isso a gente vai ter que aguardar aí? Acho que ainda está cedo. Acho que os diálogos são importantes para que a gente possa encontrar um consenso dentro da agenda positiva de propostas para São Luís, para no momento certo a gente estar divulgando aqueles apoios que poderemos ter. O senhor é um dos pré-candidatos que lançou a sua pré-candidatura em abril, mais ou menos, meados de abril de 2019. Já estamos praticamente completando um ano dessa pré-candidatura, essa sua andança e esses diálogos. O DEM vem conversando com outros partidos, mas ele segue uma linha nacional ou o DEM já deixou a liberdade para ser conversado, dialogado aqui no Maranhão? Olha, o presidente ACM Neto, que é o presidente nacional do DEM, prefeito da cidade de Salvador, diga-se de passagem, o prefeito melhor avaliado dentre todas as capitais do Brasil. Inclusive é essa gestão que nós queremos trazer para São Luís, é esse modelo. A melhor gestão avaliada em capitais é do DEM em Salvador, a segunda melhor é do DEM em Curitiba, com o Rogério Greca. Nós definimos nacionalmente essa necessidade do DEM mostrar um projeto para a cidade de São Luís e, à época, o presidente ACM Neto esteve aqui em São Luís para fazer esse pré-lançamento e permitiu que nós tivéssemos diversos diálogos aqui, obviamente sempre combinado com a direção nacional do partido, existe uma diretriz partidária. Mas, inclusive, o DEM, acho que é só no Maranhão, o DEM tem um diálogo muito próximo com o PCdoB, que nacionalmente não tem tanto, mas aqui no Maranhão tem. Afinal de contas, nós fizemos parte, entre os 16 partidos, que apoiou o governador Flávio Dino para as eleições de governador em 2018. Aliás, agora, nesse novo momento que o Brasil vive, a gente já vê diálogos entre o PCdoB e o DEM a nível nacional também. O importante que eu acho, Hugo, é você não defender simplesmente cor de bandeira. Não é vermelha, não é azul, não é verde. Por exemplo, a minha bandeira nesse momento é a bandeira de São Luís, é a bandeira do trabalho, do desenvolvimento pela cidade. Então, todos aqueles atores que quiserem fazer parte deste projeto político, nós vamos estar à disposição para dialogar. O senhor falou do DEM dialogando com o PCdoB, eu questiono o DEM dialogando com o PDT. Existe um diálogo para que Osmar Filho abra mão da pré-candidatura dele e venha somar com o DEM ou
uma via contrária a isso? O senhor abrir mão e o Osmar assumir? Como é que está essa conversa? Osmar também é um amigo de longas datas e exerce um grande mandato na presidência da Câmara de Vereadores de São Luís. Teve seu nome lançado pelo PDT, como você colocou, Hugo, e nós temos dialogado permanentemente também, dialogando sempre com a pauta sobre São Luís. O próprio presidente nacional do PDT, o Lupe, em entrevista recente, disse que o DEM e o PDT, em diversas cidades do Brasil, principalmente nas capitais, estarão aliados. Né? E eu torço muito para que esta aliança entre DEM e PDT em São Luís dê certo, com o DEM encabeçando a chapa, lógico. Mas eu acho que nós temos maturidade, responsabilidade para, no momento certo, a gente decidir o melhor caminho que a gente entende para a cidade. Bom, o DEM participa ainda do grupo do governo Flávio Dino nessa disputa pré-eleitoral aí para São Luís? Não tenha dúvida. E, se Deus permitir e for da vontade do governador também, esperarei o apoio do governador Flávio Dino para a nossa candidatura. Afinal de contas, eu, pessoalmente, já faço parte deste campo político aqui no Maranhão já há algum tempo. Em 2010, quando fui candidato a deputado estadual, fiz campanha junto ao governador Jackson Lago, saudoso Jackson Lago. Em 2014, campanha com o governador Flávio Dino. Fui secretário de Desenvolvimento Social do governador. Em 2018, também estivemos na campanha de recondução do governador Flávio para o governo do Maranhão. Portanto, o DEM faz parte da base do governo, continuará fazendo parte do governo e dialoga também com o governador, com o PCdoB, na espera deste apoio do partido do governador para o Democratas. Deputado, a gente tem como um ponto interessante nessa pré-campanha, a gente pode assim dizer, a juventude. Deputado, o senhor é um nome novo para a política, assim como tantos outros existem também, mas o senhor tem uma experiência de uma campanha como vice-prefeito, pré-candidato, na verdade, candidato à vice-prefeitura. Já teve esse calor, esse contato. O que é que o senhor tem aí de aprendizado, que o senhor vai partir já como pré-candidato, se assim for homologado pelo DEM? Olha, Hugo, eu já tive a experiência de passar pelo Poder Judiciário, servi o Poder Judiciário por 3 anos, membro do Poder Legislativo, já disputamos eleição majoritária como candidato a vice-prefeito aqui em São Luís, fui membro do Poder Executivo como secretário de Desenvolvimento Social, e aí eu posso citar diversas ações que nós desenvolvemos quando fomos secretários, ampliamos o número de restaurantes populares em todo o estado, em São Luís não foi diferente, colocamos o jantar nos restaurantes populares. Na nossa época era R$2 o custo da alimentação. Criamos programa de geração de emprego e renda, que em São Luís foram mais de 2.000 pessoas que tiveram a oportunidade de ter o seu negócio através do programa Mais Renda, um programa piloto, inovador, que nós pensamos, criamos e executamos um projeto piloto aqui no Maranhão. E, óbvio, São Luís foi a cidade com a maior contemplação de vagas. Eu vindo para cá, Hugo, para dar entrevista, acabei de passar por uma banca do programa Mais Renda, a pessoa vendendo cachorro-quente. Então, assim, dá oportunidade para as pessoas. Então, toda essa experiência, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, é que nós queremos colocar a serviço da população. Eu sempre digo uma coisa que eu julgo muito importante. Se as pessoas estiverem esperando um salvador da pátria, um super-herói, não contem comigo nesse debate político. Contem para que eu possa me doar o máximo possível com a nossa experiência política administrativa para fazer diferente por essa cidade. E é possível. Eu tenho visitado outros lugares, Sobral tive agora, na cidade de Salvador também, fui recebido pelos prefeitos, e é possível você fazer uma gestão diferenciada. A gente vai já falar sobre Sobral, mas a gente, no começo do jornal, mostrou o drama de situações com as chuvas. O senhor esteve aqui em São Luís e vive aqui em São Luís. É nítido, é presencial isso. A situação choveu, alagou e o tanto de gente que ficou aí com situações deploráveis. Um planejamento para isso, um pensar, um executar. O senhor falou em algumas ações que se faz sobre isso, né? O senhor desenvolveu dentro da secretaria. Um prefeito neto evangelista, tem um pensamento aquém do que a gente possa imaginar, não só asfaltar, por exemplo, as ruas, mas sim programar para que essas ruas recebam devidamente esse asfalto? Pronto, Hugo. Não basta simplesmente asfalto.
Você tem, e nós já estamos, no Democrata está fazendo já todo o levantamento da cidade nesse sentido. Não basta você jogar o pinche por cima se você não sabe o que tem por baixo. É preciso fazer uma macrodrenagem, uma drenagem profunda, uma simples drenagem, para que você tenha a possibilidade de escoamento dessa água quando ela possa chover. Manter de forma permanente limpo os nossos canais, para que essa água possa correr também. Tínhamos diversos bairros em São Luís, exemplo do Coroado, por exemplo, quando chove tudo inunda, né? E tem que se buscar alternativa. Para isso, a alternativa tem planejamento. Tem que ter uma coisa fundamental, Hugo. Planejamento. Sem planejamento não se governa uma cidade de 1.100.000 habitantes. Não dá para a prefeitura vir pavimentar uma rua, a CAEMA vir quebrar essa rua e a população ficar lá com o asfalto quebrado. Não dá, basta. Agora, rapidamente, sobre a viagem que foi feita a Sobral, no estado do Ceará, o senhor, outros deputados também tiveram acompanhando esse momento. Existe tanta diferença assim? A educação do estado do Maranhão é apresentada como uma das melhores dos últimos tempos. Mas Sobral apresentou um destaque maior? São momentos diferentes que os estados vivem ali do Maranhão e do Ceará. Veja só, aqui no Maranhão o governador Flávio está tendo ainda que substituir escola de taipa por escola de alvenaria. Está tendo que recuperar um tempo perdido aí de 50 anos já. E já em Sobral, não. Lá, quando eu falei ao prefeito que aqui no Maranhão tinha cidade com escola de taipa, ele falou, pelo amor de Deus, eu não trato mais sobre esse assunto aqui. Aqui, todas as nossas infraestruturas das escolas são de boa qualidade. Então, lá eles passaram por outro nível de discussão. O Maranhão avançou muito, melhorou inclusive a nota do IDEB. Mas nós temos que buscar os melhores exemplos para poder continuar trazendo aqui para o Maranhão. Ora, eu visitei uma escola em Sobral que tem uma nota no IDEB de 9,8, é quase 10. Alguém pode dizer assim, mas é uma escola com 9,8. Não, a média do ensino fundamental 1 em Sobral, no IDEB, é de 9,1. E Hugo, a cidade de Sobral, a educação, deixou de ser medida apenas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no Brasil e está sendo agora auferida por organismos internacionais, para você ter ideia. Né? Então, tivemos lá, tivemos em Salvador, vimos a evolução na atenção primária dessas cidades também da saúde, central de marcação de consulta não existe mais nesses lugares, é feito nas próprias unidades básicas de saúde. Sobral tem 100% de cobertura de atenção primária. São Luís nós temos 43%. Nós temos que avançar nesse número e é possível. Eu venho dialogando com o secretário Lula Filho, inclusive nesse sentido, para aumentarmos o número de atendimento na atenção primária nos bairros de São Luís. Cidade Operária, Vila Luizão ainda não tem unidade básica de saúde, que são grandes aglomerados urbanos. A pauta São Luís, ela se estende por vários assuntos. Verdade. Deputado, a gente queria imensamente agradecer a sua participação, desejar boa sorte nessa pré-candidatura e a gente vai acompanhar para saber onde o DEM vai se unir e que possamos dar ao nosso telespectador essa informação aqui. Obrigado, eu que agradeço, Hugo, e agradeço a todos que nos acompanharam. Obrigado. Bom, desde que o presidente Jair Bolsonaro deixou o PSL, junto com aliados, tenta formar uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil, que precisa de um número mínimo de assinatura para ser registrado. Hoje, aqui em São Luís, foi realizada uma plenária de apresentação desse novo partido. O momento foi para traçar os primeiros passos do Aliança pelo Brasil aqui no Maranhão. Nesta primeira reunião, além de apoiadores, este vereador de São Luís e deputados estaduais da oposição participaram do encontro. A legenda Informação, que tem como líder o presidente Jair Bolsonaro, corre contra o tempo para participar das eleições municipais deste ano. Para entrar na disputa em todo o país, o Aliança pelo Brasil precisa coletar 492.015 assinaturas para ganhar o registro na Justiça Eleitoral. Mas até agora, pouco mais de 110 mil rúbricas foram coletadas. A gente colocou como prazo até o final de fevereiro para termos esse maior número de assinaturas. No total são 492 mil, mas a gente entende que algumas fichas elas podem ser, não podem ser aproveitadas, podem ser rejeitadas por alguma impropriedade, por algum erro, por alguma rasura. A assinatura pode estar divergente da forma como o eleitor assina. Então a gente tem buscado o maior número de assinaturas possíveis para que a gente possa levar assinaturas suficientes para o TSE homologar. Segundo os militantes do Aliança pelo Brasil, no Maranhão, mais de 5 mil assinaturas já foram colhidas. E após o registro, a ideia é apresentar candidatos próprios nas eleições deste ano. Temos certeza que nós estaremos prontos para
2020 e vamos lançar candidatos próprios em mais de 50 municípios, se Deus quiser. No interior do estado, o trabalho de coleta e divulgação está sendo intensificado. Nós estamos conseguindo fazer em média 30 fichas de apoiamento por dia e logo nós vamos ter realizando um primeiro encontro de apoiadores do Aliança em Caxias também e nós temos uma meta de bater 500 fichas de apoiamento feito nesse dia desse evento. O Aliança pelo Brasil defende ideais conservadores de direita e religiosos. Por isso, é forte o apoio de igrejas e entidades empresariais. Várias igrejas, vários pastores, padres têm colaborado, eles têm se colocado para ajudar. E das pessoas que se veem representadas por nossos princípios, defesa da vida, desde concepção, defesa da família. São pessoas que defendem a infância, todos juntos em prol da criação do Aliança pelo Brasil. No próximo bloco, você conhece a manobra de Heinrich. Esse procedimento ajudou a salvar um bebê recém-nascido no bairro da Liberdade esta semana. A gente volta já. O bebê recém-nascido engasgou. E agora? O que fazer? Foi a dúvida de uma mãe no bairro da Liberdade. Se não fosse a ação de um policial militar, essa história poderia ter acabado em tragédia. O soldado Vale da Polícia Militar é formado em enfermagem e fez uma manobra chamada de Heinrich, que salvou a criança. Um cuidado que deve ser aprendido pelos pais, que pode salvar vidas em muitos momentos. Era assim que a Alia estava quando, logo no início do ano, passou pela terceira situação de engasgo. A bebê, de 1 ano e 5 meses, tomava o iogurte natural que a mãe faz quando se engasgou. O marido é militar e saberia o que fazer, mas no momento, sozinha com a filha, ela precisou prestar os primeiros socorros. A primeira vez a primeira vez que aconteceu eu fiquei bastante nervosa, mas foi mais tranquila, porque ela estava mamando, deitadinha, eu virei de lado e ela já golfou, já saiu o leite, ficou tranquilo. A segunda vez ela estava deitada e aí eu vi o leite saindo pelo nariz e ela mudando de cor. Já foi mais complicado, mas eu consegui agir, né, e ela desengasgou. A terceira vez, agora que ela está maior, foi a mais preocupante, porque aí ela já estava comendo comida um pouco mais sólida e aí travou mesmo tudo, foi mudando de cor e tal. É uma experiência bem assustadora. Apesar do susto, a Alia continua gostando desses momentos e faz questão de comer sozinha. A mãe não deixou de dar autonomia para a filha e hoje está preparada para qualquer situação. Mas eu já sei como agir, já tenho uma certa experiência, né? Uma certa tranquilidade para fazer. A gente pode partir do pressuposto de que todo mundo pode estar envolvido em qualquer tipo de situação que possa acarretar prestar socorro a alguém. Então seria bom todo mundo ter pelo menos o básico, saber pelo menos o básico com relação ao primeiro socorro. Esse preparo é importante, pois as situações de engasgo podem acontecer tanto com líquidos quanto com sólidos, e as crianças de até 5 anos estão no grupo de maior risco. A criança ela é mais suscetível ao engasgo, principalmente abaixo de 5 anos, abaixo de 3 anos aumenta ainda mais esse risco, e em meninos, porque a criança às vezes ela não consegue parar para concentrar direito, para mastigar o alimento. O aparelho envolvido na mastigação, os músculos responsáveis pela proteção da via aérea na criança ainda estão em formação, e a criança pelo próprio desenvolvimento dela, de explorar mais o ambiente, de levar mais os objetos à boca, acaba ficando mais fragilizada por conta disso. Os engasgos são inesperados. Essa semana, um bebê de 14 dias foi salvo por um PM após se engasgar com leite materno. Foi a manobra de Heinrich que o salvou, classificada como o melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho. O ideal é que a mãe ou o pai ou quem vai socorrer estejam sentados para poder fazer a manobra. Então a gente vai pegar ele por aqui, apoiar por aqui, deixar ele levemente inclinado e dar tapinha nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos 5 no sentido para baixo. E aí volta o bebê e pressiona aqui nessa linha, entre os mamilos, um pouquinho abaixo dela. Faz 5 contrações com o dedo assim na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, no sentido de baixar esse ossinho aqui. Quando o bebê chorar, a gente vê que ele já vai estar respirando. Então chorou, é um bom sinal de que a gente conseguiu desobstruir a via aérea.
Enquanto ele não estiver chorando, que a gente vê que ele continua pálido, continua roxinho, então a gente volta a manobra e faz tudo de novo. Graças a Deus, o Jonas, de 2 meses, foi apenas modelo para essa demonstração. Ele nunca sofreu com engasgo, mas os bebês, principalmente meninos, são mais suscetíveis. O bebê ele é mais suscetível a engasgo porque a alimentação dele é mais líquida, só que o risco existe tanto para sólido quanto para líquido. Por isso, o pai, mesmo sem precisar, também já sabe como fazer no caso de uma emergência. Então a gente aprendeu a fazer essa manobra, porque é importante e a criança praticamente é indefesa, né, nesses primeiros meses de vida. Então ela depende muito dos pais, da atenção, do cuidado. Depois do intervalo tem Ana Tereza, os destaques dos esportes, mas antes fique com a Tábua de Marés para esse sábado. Fique atento à Tábua de Marés para este final de semana, no sábado. Dia 1º de fevereiro, à meia-noite e 17 minutos, começa com a Pré-Mar, com 5,1 metro. Às 6h39, a Baixa-Mar, com 1,3 metros. Ao meio-dia e 39 minutos, nova Pré-Mar, com 4,8 metros. E encerrando a Tábua de Marés, às 7h05, com 1,3 metros, a Baixa-Mar. Estamos de volta e agora para falar sobre a rodada do final de semana do Campeonato Maranhense. Ana Tereza tem as informações. Boa noite, Aninha. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Então vamos logo puxar aqui a tabela do fim de semana. Tem rodada cheia, começando por sábado. A gente tem Clássico Samará. Daqui a pouquinho entra a tabela aqui. Opa, vai entrar? Então, ó, entrou. Essa tabela de classificação, como é que tá o Sampaio, líder do grupo, goleou o São José, né, por 7-1. Segundo lugar vem o Pinheiro, terceiro Moto, quarto o Maranhão, o MAC. Quinto, Imperatriz, sexto, Juventude, sétimo, Cordino e oitavo, São José. Agora tem uma tabela também com os jogos de fim de semana. Ó, a gente tem MAC e Sampaio, clássico, primeiro clássico do ano, clássico Samará, sabadão, vai ser no caso 4h30 lá no Castelão. Aí a gente tem Cordino e Imperatriz domingo, às 3h30 no Leandrão. O Cordino que perdeu para o Pinheiro e o Imperatriz, né, que é o atual campeão, perdeu para o MAC, teve um gol aí contra. Juventude e São José no domingo, lá no Pinheirão, 3h30. Moto e Pinheiro na segunda-feira, 8 horas no Castelão, inclusive. A diretoria do Moto já disponibilizou os ingressos promocionais, R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível e ingressos disponíveis apenas para o setor coberto. Hugo, a gente queria falar agora um pouquinho do Clássico Samará. Claro, vamos lá. Esse é o primeiro clássico do ano, é um clássico que tem história, já definiu aí 14 estaduais. E a gente tem um gol de um cara que se destacou, aquela goleada de Copa do Mundo, né? 7-1 contra o São José, que foi o golaço do Luan. O Luan que veio do ABC, a gente destacou esse gol, separou esse gol para você aí de casa. Hugo, ele saiu driblando 5 da zaga do São José e aí marcou um golaço. Aí, ó o que o Luan fez, Hugo, driblou 5. O goleiro também, foi um golaço, hein? Golaço. O Luan que veio do ABC, foi formado nas categorias de base do Bahia. O Luan que provavelmente vai estar nesse jogo também. É provável também que o técnico João Brigatti faça algumas modificações. Aí a gente tem algumas curiosidades desse Clássico Samará. O Eloir, que está em seu 10º estadual, também já jogou pelo MAC, já teve do outro lado, né? É um veterano. Agora, ó, não dá para falar em favoritismo, foi o que diz o experiente zagueirão do Sampaio Corrêa, que é o Paulo Sérgio. Falou, a gente vai entrar com força total. O MAC se preparou a semana toda, viu que o Sampaio tem um time rápido, veloz, então se preparou a semana toda para segurar aí essa potência que é o tricolor, que no primeiro jogo do ano já colocou em cartão de visita, em 7-1, goleada de Copa do Mundo. Levou uma vantagem bem grande, né? Pois é, o líder aí pelo saldo de gols, é isso, Hugo. Poxa, Aninha, muito obrigado, então. A gente vai encerrar junto, mas antes aqui desejar tudo de bom. Ana Tereza deixa a TV Guará, mas vai fazer e vai brilhar com certeza em outros lugares. Ela tem, assim, um know-how muito grande. A gente agradece muito. São 9 anos aqui de casa, é muita coisa. Pois é, eu digo até breve. Até breve. Tchau, tchau. Uma boa noite para você, um bom final de semana. A gente se encontra na segunda.